Pois bem, então, por favor, marquem a presença, turma, e vamos que vamos. Bom, nesse encontro de hoje, nós vamos dar sequência no estudo aí dos elementos de conexão, né? Fazendo análise aí das normas de direito internacional privado. Eu lancei um material hoje à tarde lá para vocês, e assim a gente pode já ter uma base de trabalho, né? Bom, como nós falamos no último encontro, o elemento de conexão é aquela parte da norma de direito internacional privado que mostra qual que é o direito aplicável, né? Diferente do objeto de conexão que identifica o instituto de direito privado que nós estamos tratando, nós estamos aqui falando dos elementos de conexão, que apontam qual o ordenamento jurídico aplicável ao caso concreto, nacional ou estrangeiro. Tá? Rapidamente, eu vou passar aqui para o material de hoje, porque ele, em certa medida, repete o que faltou da última aula, mas com alguma profundidade, tá? Bom, o professor Gustavo Bregalda, ele separa os elementos de conexão em 3 grupos, né? O grupo dos elementos pessoais, são relacionados aí à nacionalidade, ao domicílio. Então, tem os elementos pessoais, que relacionados ao domicílio e à nacionalidade. Os elementos que são reais, relacionados à localização do bem. E elementos conducistas, que dizem respeito ao local da celebração ou local da execução de um contrato e a autonomia das partes. Nós veremos eles todos hoje. Hoje não, né? Ao longo dessas aulas, tá? Então, comecemos com o primeiro elemento de conexão, que é a lex domicilii. Eu não vou ficar colocando no chat, porque está lá no material, tá? Então, a lex domicilii. Então, a lei do domicílio, né? Que leva em conta o domicílio do sujeito envolvido na relação jurídica. É o principal elemento adotado pelo direito brasileiro. Né? Nós veremos, quando analisarmos as normas da lei de introdução às normas do direito brasileiro, nós veremos que a lei do domicílio se repete, ela tem uma certa preponderância com relação aos outros elementos. Bom, aí vem a pergunta, né? O que é o domicílio? Pois bem, domicílio, turma, é um conceito que nós aprendemos já lá no segundo termo, né, quando estudamos Direito Civil 1, só que esse conceito de domicílio, ele varia de estado para estado. Portanto, na normatização internacional, domicílio e residência devem ser tomados como sinônimos, tá? Como sinônimos. E, claro, diferente do nosso direito interno, direito civil, para o direito internacional privado, a pessoa tem um domicílio só. Né? Então, um conceito aí vai acabar preponderando no caso concreto. Exemplos de domicílio na nossa legislação, na nossa lei de introdução, lá no artigo 7º caput, que estudamos no último encontro, e também no artigo 12. Eu não vou fazer a leitura desses dispositivos agora, porque nós voltaremos num próximo encontro, lendo os dispositivos mais relevantes, como eu havia prometido. O próximo elemento de conexão é a lex pátria, que diz respeito à nacionalidade. Né? Então, na lex pátria,
considera-se a nacionalidade da pessoa. Onde que eu tenho isso? No artigo 7º, parágrafo 2º da lei de introdução. Tá? Esse elemento de conexão ele já foi o mais utilizado, o mais difundido, o mais aclamado. Hoje em dia ele perde importância quando comparado com o domicílio. Por quê? Porque geralmente, ou geralmente não, mas é muito mais comum atualmente que a pessoa tenha mais de uma nacionalidade. Então, no caso desse conflito de nacionalidades, dá-se preferência para o elemento domicílio, né? Mas ainda tem alguma aplicação no direito brasileiro, conforme o artigo 18 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E também a nacionalidade ela acaba perdendo um pouco de destaque por conta da figura do apátrida, né? Quando eu não consigo solucionar, então, pela nacionalidade, porque o sujeito é apátrida, eu uso o elemento domicílio e aplico, então, a lei do domicílio do sujeito. O terceiro elemento é o lex fori. Lex fori, que leva em consideração o lugar onde se desenvolve a relação jurídica. Onde que nós vamos ter esse tipo de elemento? No artigo 8º da Lei de Introdução. Né? Para alguns casos de relação trabalhista, a gente já viu, né, lá nas aulas de direito do trabalho, inclusive tem uma súmula importante do TST, que é a súmula 207. Tá? Pessoal, tá muito depressa? Me ajuda lá. Travou? Beleza. Tá beleza? Então vamos que vamos. Porque naquela proposta de nós tirarmos um pouco o pé, né, nas sextas-feiras, nós vamos ver então esses elementos até o conflito de leis no espaço, né? E daí, quando for entrar na lei de introdução, eu vou deixar para o encontro de quarta-feira. Então, nós vimos até agora a lex domicili, que leva em conta o domicílio, é o principal elemento de conexão hoje no direito brasileiro, na lei de introdução. Vimos a lex pátria, que leva em conta a nacionalidade, e ainda tem alguma aplicação, embora no passado tenha sido já o principal elemento. Na sequência, nós vimos a lex fori, que é o local onde se desenvolve a relação jurídica. E agora, o quarto elemento, a lex rei cita. Lex rei cita. É o local, pessoal, onde a coisa está situada. É aplicado para os bens corpóreos. Então, para os bens móveis e imóveis, leva-se em conta a lei do local da situação desses bens, né? Se o bem é um bem de raiz e bem imóvel, por exemplo, situado no Brasil, é a lei brasileira que deve reger, não é as relações jurídicas relativas a esse bem. Quando nós falamos de bens móveis, vai depender eventualmente, não é, da situação na qual esse bem está inserido, cujos detalhamentos, eu disse, nós veremos nos nossos próximos encontros. Onde que eu tenho esse tipo de previsão na lei de introdução? No artigo 8º também, né? Porque o artigo 8º estabelece que se o bem é situado no Brasil, aplique-se a lei brasileira para ele. E se o bem é móvel, aí vai levar em consideração o domicílio do dono. Então, nós vemos aí como o elemento domicílio está, inclusive, conjugado com outros elementos, né? Agora,
Se o conflito envolve aeronaves e embarcações, aí vai depender, turma, do estado no qual esses bens, aeronaves e embarcações, estão matriculados ou registrados, tá? Então, um conflito envolvendo um navio atracado no Brasil, mas esse navio tem matrícula em Portugal, né? Então é o código português que deve ser aplicado para solucionar o caso, certo? O próximo. O próximo elemento é o lex loci delite comissi. Eu peço perdão, mas é em latim mesmo, tá? Lex loci delite comissi, que é a lei do local onde o ato ilícito foi praticado, né? Onde o ato ilícito foi cometido. Então, nós estamos falando aqui das obrigações extracontratuais, né? Um brasileiro que eventualmente esteja de férias na Espanha e lá um ilícito civil é praticado contra ele, um ilícito civil que não seja contratual, claro, esse ilícito civil será julgado no Brasil, mas aplicando-se a lei espanhola. Tá bem? O próximo é o lex locus executionis. É o local da execução do contrato ou da execução de uma obrigação. Esse elemento em específico, turma, ele é aplicado nas relações trabalhistas, né? Não raro uma pessoa é contratada aqui, mas para prestar serviço no estrangeiro, né? Onde então a relação de trabalho se desenvolve. Nesse aspecto, a relação trabalhista estrangeira que vai ser aplicável no caso concreto. O, o próximo elemento é o locus regit actum. Aqui nós vamos nos preocupar com o local da celebração do contrato ou da constituição de uma obrigação. Nós sabemos que por conta dessa globalização, do alto avanço tecnológico, né? Não raro, aqui da tela do teu computador, que é uma janela para o mundo, né? Você pode vir a celebrar contratos com contratantes estrangeiros. Eu não estou falando aqui de comprar coisas, porque o comprar coisas, nós temos o Código de Defesa do Consumidor para ele, né? Eu estou falando de contratos outros, né? Que envolvam relações civilistas para além do Código de Defesa do Consumidor. Nesse aspecto, turma, nós temos que lembrar daqueles conceitos, né, de proposta entre ausentes, proposta entre presentes, a figura do proponente, do oblato, para então nós chegarmos à conclusão a respeito de onde podemos considerar celebrado esse contrato, se é aqui no Brasil ou se no estrangeiro. Se chegarmos à conclusão que o contrato foi aplicado no estrangeiro, que vai reger esse contrato. Do contrário, se chegarmos à conclusão que o contrato foi celebrado no Brasil, por óbvio que é a lei civilista brasileira que regerá o contrato, né? Onde é que nós encontramos isso na lei de introdução? No artigo 9º da lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Portanto, nós temos todos esses elementos que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E além desse elemento, nós temos um que é típico do direito civil como um todo, que é a autonomia da vontade. Esse não tem latim para ele. É a autonomia da vontade. O que significa autonomia da vontade nesse momento da aula que nós estamos estudando? Significa dizer, turma, que as partes elas são livres
né? Desde que, claro, respeitada a manifestação de vontade livre, desimpedida, sem coação, nada disso, mas as partes têm essa prerrogativa de escolher, eventualmente, qual o direito que será aplicável ao caso concreto, aquele caso que está sendo, aquela relação jurídica, perdão, que está sendo desenvolvida entre as partes, né? É claro que essa relação jurídica não é qualquer uma. Essa relação jurídica precisa possuir aquela conexão internacional, né? Não faz sentido um casamento entre brasileiros que pretendem ter domicílio no Brasil, viver no Brasil, enfim, e daí eles escolherem no pacto antinupcial o Código Civil italiano para reger o casamento. Não faz sentido. Não é nem permitido, né? Agora, se existe conexão internacional nesse casamento, por exemplo, um dos cônjuges é estrangeiro, ou o casamento foi celebrado no estrangeiro, ou o domicílio do casal é no estrangeiro, embora haja, por exemplo, o casamento foi celebrado aqui, mas o casal tem domicílio no estrangeiro. Então aí nós vemos que existe uma conexão internacional. E nesses casos, então, é possível aplicar-se a autonomia da vontade, no sentido de fazer, então, com que, de antemão, as partes já escolham qual ordenamento jurídico aplicável àquela relação jurídica, no caso de eventual litígio, de eventual necessidade de socorrer-se do Poder Judiciário, né? Então, é a própria vontade manifestada. É algo muito parecido com aquilo que nós já estudamos, quando estudamos domicílio, por exemplo, no primeiro termo, que é o foro de eleição. Nós já vimos aqui que as partes, eventualmente, podem escolher um foro para ajudar eventual litígio advindo daquela relação. Aqui, nós estamos não escolhendo o foro, mas escolhendo o direito material aplicável a eventual litígio advindo daquela relação jurídica, né? Em certa medida, conveniente para determinados negócios, é plenamente possível, não é ilícito, né? Não contraria a lei e eventualmente pode, inclusive, ser apoiado no elemento de conexão lex fori, que vimos agora há pouco, que é aquele que leva em conta o local onde se desenvolve a relação jurídica. Turma, esses são os elementos que nós temos, que estarão todos previstos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, quando nós formos nos deparar, logo, né, no desenvolvimento da nossa profissão, com, com um caso concreto que tenha conexão internacional, desculpa, nós precisaremos fazer, lembra, aquelas duas operações básicas. Primeiro, identificar o objeto da discussão. Direito de família, contratos, capacidade, nome, enfim, vários deles. Mas é só identificar aí o Instituto de Direito Civil relacionado àquele caso. E num segundo momento, nós vamos ter que, olhando para o caso e olhando para a lei de introdução, né, olhando para o material com vocês, identificar qual que é o elemento de conexão para, como resultado dessas duas operações, nós identificarmos qual direito material será aplicado para solucionar aquele caso. Direito material brasileiro, civilista privado brasileiro, ou direito material privado estrangeiro, né? E daí, claro, optando não, mas chegando-se à conclusão que é o direito estrangeiro, se você, por exemplo, estiver advogando para o autor e invocar esse direito estrangeiro, primeiro porque ele é de aplicação, olha, a lei de introdução manda, né? Você precisa, então,
fazer aquela prova, né, do teor e da vigência do direito, conforme as fórmulas que vimos no último encontro. Né? Essa operação que eu acabei de falar para vocês é aquilo que é chamado de qualificação, que é uma operação, a princípio, destinada ao juiz, mas, como nós sempre falamos, e é um brocardo, né, algo, uma máxima do direito, que o advogado é o primeiro juiz da causa. Né? Então, você, enquanto advogado, enquanto advogada, identificando, você fez a qualificação, essa operação mental, técnica, né? De apuração de qual ordenamento é cabível. Maravilha. E aí, aqui, eu trouxe de novo, só para a gente fixar, a ideia do conflito, da ordem pública, desculpa, da ordem pública. Então, a ordem pública, só para repisar, quem eventualmente não pôde acompanhar o último encontro e tal, a ordem pública significa os aspectos fundamentais de um ordenamento jurídico, né? Tem a ver com a soberania nacional e os bons costumes. No último encontro, nós demos exemplos de casamento poligâmico, né, que não é reconhecido pelo direito brasileiro. Demos exemplo do divórcio realizado pela repúdia, que também não é reconhecido pelo direito brasileiro, porque afronta, então, a soberania nacional e os bons costumes. Né? Havendo essa incompatibilidade verificada, essa afronta à ordem pública, então o ordenamento brasileiro proíbe que se reconheça o instituto em questão. Se reconheça o divórcio, que se reconheça o casamento e outros institutos, porque violam a ordem pública. Né? Maravilha. E, ao final, o conflito de leis no espaço. Pessoal, o conflito de leis no espaço, ele diz respeito, então, a essa ideia de que nós temos dois ordenamentos diversos, de estados soberanos diferentes, passíveis de serem aplicados num caso concreto. O que vai dizer se eles são, se qual ordenamento é aplicável, é o filtro que a legislação interna do país impõe. No nosso caso, a nossa legislação interna referente a esse tipo de circunstância é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, nós vemos aí, em certa medida, turma, uma territorialidade, não é? Assunto que a gente viu no penal, né? Princípio da territorialidade. Nós vemos aqui uma intraterritorialidade. O que significa isso? Significa que normas estrangeiras são aplicadas aqui dentro do território brasileiro, mas sempre, claro, com permissão legal, né, com permissão advinda do nosso ordenamento. Então, é uma territorialidade que existe, é uma territorialidade limitada, ela não é absoluta. Né? Porque se absoluta fosse, aplicaríamos só o Código Civil e a legislação privada em geral, e ponto. Né? Não nos preocuparíamos em fazer essa operação com elementos de conexão, nada disso seria útil para nós. Mas como o ordenamento ele é vinculado às mudanças sociais e mudanças globais, ele permite sim essas aberturas, que, repito, dão ensejo àquilo que a doutrina considera como uma intraterritorialidade, ou seja, normas estrangeiras de direito material sempre sendo aplicadas aqui dentro do território nacional. Pessoal, como é que tá aí? Tudo em ordem? Sim ou não? Tudo certinho? Maravilha. Vamos dar sequência? Eu vou abrir aqui a lei de introdução
as normas do direito brasileiro, e nós vamos tratar, né, de alguns artigos. Coisa rápida, coisa tranquila, tá aí no material, e juntos nós vamos desvendando esses artigos. Bom, o direito internacional privado, de acordo com a lei, coceira no bigode, lei direito privado, de acordo com a lei de introdução. Pessoal, então nós temos aí, como eu disse para vocês, uma territorialidade temperada ou uma territorialidade moderada, que admite a introdução de outras normas de direito material que não as nacionais. Bom, lá na lei de introdução, no nosso artigo 1º da lei, nós temos lá uma disposição que já é atinente ao direito internacional privado. Olha só, o artigo 1º da lei de introdução, ele trata do início da vigência da lei, né? Então tá assim, ó, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de publicada. Tudo bem, isso nós já estudamos. O que interessa agora é o parágrafo 1º. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, eu tenho aqui já uma norma que nos remete a uma conexão internacional, porque de cara já faz menção aos estados estrangeiros. Então, essa norma ela se insere no nosso material, aqui no nosso objeto de estudo, né? Então, eu tenho uma diferença de vacatio legis entre a norma que vai vigorar, a norma que vai vigorar dentro do Brasil e a norma que vai vigorar no estrangeiro. Então, dentro do Brasil, 45 dias, a norma que será aceita no estrangeiro, né? Isso que a gente quer dizer. 3 meses. Ótimo. Depois disso, turma, nós podemos ir para o artigo 7º, onde começa efetivamente a ideia de conflito de leis no espaço. Então, está lá no artigo 7º. Eu vou rapidamente, né, fazer a leitura, ele é bem extenso, mas nós vamos tratando aqui dos seus parágrafos, né? São 8 parágrafos. Artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Eu acho que um exercício legal que a gente pode fazer, e eu faço com vocês, não tem problema nenhum, é identificar o objeto e o elemento, né? Então, aí no caput, nós temos o objeto de conexão, personalidade jurídica, nome, são vários então, né? Os objetos, personalidade jurídica, nome, capacidade e direitos de família. E o elemento de conexão? Tá ali, ó, a lei do país em que domiciliada a pessoa. Então, o elemento de conexão nesse caso é a lex domicili, né? Que diz respeito ao domicílio da pessoa. Certo? Desculpa aí vocês ouvirem minha mãe participando da aula, ela tá ali conversando com a nossa cachorra, né? Mas não tem problema, tá certo? Beleza, vamos adiante. Qualquer dia eu vou pôr a Rebeca aqui na tela para vocês conhecerem. A Rebeca é a minha mãe, né? Muito bom. Então, nós vimos os objetos de conexão e o elemento de conexão que estão no caput. No parágrafo 1º, nós temos a seguinte disposição. Realizado o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e às formalidades da celebração. Então, veja, uma pessoa estrangeira, um casal estrangeiro,
casal estrangeiro, quer vir para o Brasil para se casar aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, lugar bonito, né, turístico e tal, quer fazer o casamento na cidade maravilhosa. Só que esse casal é um casal de irmãos. E claro, né, turma, quando eu me refiro a casal, não estou falando necessariamente do casalzinho bonitinho lá, homem e mulher, né? Casal em geral, duas pessoas. Só que eles são irmãos. Eles não vão conseguir realizar esse casamento aqui, porque vai ser aplicado o impedimento dirimente, que vocês estudaram semestre passado, salvo o melhor juízo, do artigo 1521 do Código Civil. Né, dos vários incisos lá, irmãos não podem casar. Entenderam a ideia? Por um mandamento expresso, claro, da lei de introdução. Veja, pouco importa quem está casando. O dispositivo não se preocupa com isso. Não quer saber se é um brasileiro, um casal de brasileiros, ou se tem um brasileiro nesse casal, ou se é um casal de estrangeiros só. Não interessa. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos dirimentes e as formalidades da celebração. Né? Lembra das formalidades da celebração? Prédio público, duas testemunhas, prédio particular, portas abertas, 4 testemunhas ou mais, conforme o caso, né? Então, isso tudo tem que ser observado para que esse casamento seja válido. E válido não só aqui, mas válido também perante o ordenamento jurídico de origem desses eventuais estrangeiros. Então, tá lá, né, ó, eu trouxe exemplo, né, uma pessoa que venha de um ordenamento jurídico de cunho islâmico, né, que é teocrático, enfim, teológico, né, tem aquela ideia toda, se ele já é casado no país dele, ele não pode vir aqui contrair novas núpcias, né, porque o nosso ordenamento jurídico, ele veda a poligamia. Não é verdade? No parágrafo 3º, e daí a gente vê o artigo 7º e encaminha para o final, tá? No parágrafo 3º, desculpa, no parágrafo 2º, né? O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares do país de ambos os nubentes. Então, esses estrangeiros que estão aqui no Brasil e não querem casar perante uma autoridade celebrante brasileira, eles podem buscar, né, o consulado do seu respectivo país, casamento daí perante essas autoridades. Certo? É uma possibilidade também. Porque lembra, os consulados e estabelecimentos diplomáticos, eles também funcionam, em certa medida, como cartórios. Né? O parágrafo 3º. Tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio a lei do primeiro domicílio conjugal. Então, 2 nubentes de domicílio diverso. Um nubente tem domicílio na Alemanha e outro tem domicílio no Brasil. A invalidade desse matrimônio será regida pela lei do primeiro domicílio deles enquanto casado. Então, suponhamos, um tem domicílio na Alemanha, outro tem domicílio no Brasil, mas o primeiro domicílio conjugal foi o Uruguai. Então, é a lei uruguaia que vai reger os casos de invalidade do matrimônio. Nós conseguimos enxergar aí claramente, né, no parágrafo 2º, o elemento de conexão nacionalidade, não é verdade? E no parágrafo 3º, o elemento de conexão domicílio. Né? Pessoal, tá tudo em ordem?
com isso? Estamos juntos? Estão acompanhando bonitinho? Podemos dar sequência? Então vamos lá. Vamos para o próximo parágrafo. Ô, professor, tem uma pergunta do Otávio. Eu não vi que eu tô com o. Eu estava aqui olhando a lei de introdução. Vamos lá. Eu penso que ele não chega a preencher o tipo. A pergunta é a seguinte, ó. Nesse caso do muçulmano, caso ele contraia novas núpcias aqui no Brasil, ele comete bigamia, o crime de bigamia, ou só vai ter o novo casamento anulado. Na verdade, eu acredito que ele não consegue nem preencher o tipo, né? O tipo legal, tipo penal da bigamia. Haja vista que a lei de introdução não permite a realização do casamento, né? Então, embora ele tenha o dolo de ser bígamo, ele, por uma impossibilidade jurídica, ele consegue preencher o tipo penal, né? Eu penso. Agora, se alguém discorda, fica à vontade também, mas eu acredito que seja nesse sentido, né? Porque a aplicação dos impedimentos, né? Ela acaba nulificando o casamento. Então, se o casamento é nulo, ele é um nada, né? Com efeitos ex tunc. Então, não existe o preenchimento do tipo objetivo do tipo penal da bigamia. Embora, claro, tenha o tipo subjetivo preenchido, que é o dolo, né? Show. Então, vamos um pouquinho? Ó, parágrafo 4º. Obrigado por ter avisado, viu? É que eu tô com a lei de introdução aqui na tela e não tô vendo o chat. O regime de bens, legal ou convencional, obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio. E, se este for diverso, a do primeiro domicílio conjugal. Então a coisa ela meio que vai embolando um pouco, né? Porque imagina de novo, esse casal, um dos cônjuges é francês, o outro é brasileiro, ou brasileira, como queira, é do Brasil. Então eles casam aqui no Rio de Janeiro, tudo bonitinho, não tinha nenhum impedimento, né? E eles vão fixar o primeiro domicílio deles, vai no Paraguai, certo? Então, o regime de bens desse casamento será aquele previsto no direito privado paraguaio. Embora um seja europeu, o outro sul-americano, e o casamento tenha se realizado num terceiro país, e o domicílio é na Austrália. Então, seria a lei privada australiana a reger esse regime de bens do casal, né? Agora, se não houver essa diversidade de domicílio, então aí é o domicílio do casal, certo? Esse é o parágrafo 4º. No parágrafo 5º, nós encontramos a seguinte disposição. Essa é bem legal. O estrangeiro casado se naturalizar brasileiro, mediante expressa anuência, pode, mediante expressa anuência do seu cônjuge, requerer ao juiz, no ato de entrega do decreto de naturalização, que se apostilhe ao mesmo a adoção do regime da comunhão parcial de bens, respeitados os direitos de terceiros e dada essa adoção ao competente registro. Então, o sujeito é estrangeiro, me parece que pressupõe, ou parte de uma premissa, casado com um brasileiro, né? E se naturaliza brasileiro também.
Então, quando esse estrangeiro vem a ser considerado brasileiro naturalizado, ele pode, então, com a anuência do outro cônjuge, mudar o regime de bens para a comunhão parcial, que vocês, nós todos sabemos, é o regime legal, né? Respeitados os direitos do terceiro e tudo mais. Então, é uma possibilidade de, no ato da naturalização, mudar o regime de bens do estrangeiro, agora brasileiro naturalizado, casado. Certo? Então, ele pode fazer essa alteração, desde que naturalizado brasileiro, claro. No parágrafo 6º, tem a seguinte disposição. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros. Então, tem essa condição, que ou os dois ou um dos cônjuges seja brasileiro. Só será reconhecido no Brasil depois de 1 ano da data da sentença. Então, essa é a regra. Sentencia-se o divórcio no estrangeiro, esse cônjuge brasileiro pode fazer valer essa decisão no Brasil só depois de 1 ano. Agora vem a exceção, né? Salvo se houver sido antecedida de separação judicial por igual prazo, por 1 ano também. Então, quer dizer, a exceção exige separação judicial por 1 ano e depois o divórcio. E daí ele pode ser reconhecido imediatamente aqui no Brasil. Caso em que a homologação produzirá efeito imediato, né? Obedecidas as condições estabelecidas para a eficácia de sentença estrangeira no país. Nós vamos falar depois de homologação de sentença estrangeira. O STJ, na forma do seu regimento interno, poderá reexaminar, a requerimento do interessado, decisões já proferidas em pedidos de homologação de sentenças estrangeiras, de divórcios de brasileiros, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Esse final é uma disposição mais recente, ela é de 2009, é uma disposição genérica. O fato aqui é que nós precisamos, então, para que o divórcio seja reconhecido, o divórcio realizado no estrangeiro, tendo um ou ambos os cônjuges brasileiros, para que ele seja reconhecido no Brasil, ou seja, homologado no Brasil, tem que esperar 1 ano da data da sentença estrangeira. Despreza-se esse prazo se houve no estrangeiro separação judicial por 1 ano e, na sequência, o divórcio. Aí a homologação pode ser imediata. Tranquilo? Alguma dúvida? E lembrem, né, que o órgão do judiciário hoje incumbido da missão de homologar sentenças estrangeiras não é mais o STF, é o STJ, desde 2004. Parágrafo 7º. Salvo o caso de abandono, o domicílio do chefe da família estende-se ao outro cônjuge e aos filhos não emancipados, e o do tutor ao curador, aos incapazes sob sua guarda. Aqui, turma, nós temos que fazer uma leitura mais moderna, né? Mais contemporânea desse dispositivo, porque essa ideia de chefe de família já ficou no passado há muito tempo, ainda bem, né? Eu diria que uma leitura mais moderna seria assim, ó: o domicílio dos cônjuges estende-se aos filhos não emancipados, né? Ah, professor, mas e se eles têm domicílio diverso e um tem a guarda, né? Então a mãe tem domicílio nos Estados Unidos e tem a guarda.
e o pai tem domicílio na Itália e não tem guarda, exerce uma espécie de direito de visita, por assim dizer. Ora, é óbvio, né, que daí o domicílio daquele que tem a guarda se estende ao filho menor, ao filho não emancipado, né? E daí, no caso do tutor e do curador, o domicílio do tutor e do curador se estende à figura do tutelado e do curatelado sob sua guarda, né? Então tem que fazer essa ressalva. E o parágrafo 8º, quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontre. Veja, aqui existe uma certa contraposição com aquilo que o direito civil brasileiro prega, porque para o direito civil a pessoa sempre tem domicílio, né? Para o direito civil nosso, é impossível alguém não ter domicílio, ela pode até não ter residência, mas ela pode ter domicílio. Então aqui, esse parágrafo 8º, ele desconstrói, em virtude do direito internacional privado, né, essa ideia. Então veja, aqui, no parágrafo 8º, nós faremos uma equiparação entre domicílio e residência. Então, aquilo que lá no primeiro semestre de Direito Civil nós aprendemos que eram coisas diversas, domicílio e residência, são conceitos que nem sempre coincidem. Aqui no parágrafo 8º, eles eventualmente serão tratados como sinônimos. Tá certo? Pessoal, como é que tá até agora? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem? Então aí, firmes e fortes, contando os minutos pro feriadão, né? Tá. Então, turma, o que havíamos programado para hoje eram esses temas, tá? Para não avançar depois nos demais artigos, porque eles acabam se encadeando e eu não quero quebrar o raciocínio no meio da aula, tá? Então, a matéria para hoje é essa. Eu dou, se não houver dúvidas, eu dou o nosso encontro por encerrado.